Sou Jussara Maria Seto. Nossa aulinha de hoje, ó, nós vamos estudar, né, sétimo ano. Nós vamos novamente voltar agora no reino das plantas, que nós começamos na aula passada, falando sobre os grupos, né, das plantas. E lá na primeira aula, eu falei para vocês que dentro desse reino das plantas, nós vamos ver 4 grupos de plantas. Nós vimos, então, na aula passada sobre o primeiro grupo, que foi briófitas, e hoje nós vamos ver o segundo grupo, chamado pteridófitas. E nós vamos ver para conhecer sobre pteridófitas, né? Para ver se vocês conhecem, já viram o pteridófitas, já ouviram falar. Então nós vamos estudar, ó, conhecer e identificar então, as características dessas pteridófitas, né? As estruturas que formam essas pteridófitas. E também nós vamos ver um pouquinho sobre a sua reprodução. Conhecer, né, um pouquinho, entender como é que elas se reproduzem. Só que antes para a gente começar, né, ver todos esses objetivos aqui dentro da nossa aula, queria perguntar para vocês o seguinte: vocês já ouviram falar sobre pteridófitas? Quem é que faz parte desse grupo das pteridófitas? Alguma vez já ouviram algum exemplo? Não? Ah, então olha, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de pteridófitas. Vamos ver se vocês conhecem, já viram em algum lugar. Olha, este daqui, esse exemplo aqui, ó, vocês já viram essa plantinha em algum lugar? Em algum momento, em alguma casa de alguém? Ah, já viram? Onde é que vocês viram? Ah, lá na casa da mãe de vocês tem esse daqui? Isso, e lá na casa da mãe de vocês, onde é que ela coloca essa pteridófita lá? Ah, lá na varanda, lá na sala? Vocês sabem o nome dessa pteridófita? Como que se chama? Como? Ah, samambaia, muito bem, uma samambaia. Então quer dizer que a mãe de vocês tem essa samambaia lá dentro de casa, lá na sala? Ah, a avó também tem lá na casa dela? E lá na casa da avó também fica dentro de casa? Não? Onde é que fica essa samambaia? Lá na casa da avó? Lá no quintal? Isso, lá no quintal onde fica essa samambaia na casa da avó. Ela é um lugar mais seco ou um lugar mais molhado, mais úmido? Ah, fica no lugar mais úmido. E será por que a mãe tem essa samambaia lá dentro de casa? Ela coloca na varanda, coloca lá na sala. Vocês saberiam dizer por quê? Não? Também? Ah, ó, a mãe coloca lá porque essas plantinhas chamadas pteridófitas, como a samambaia, né? Elas são utilizadas para ornamentar a casa. Então, por isso que a mãe coloca lá dentro de casa. Mas, além da samambaia, ó, nós temos outro exemplo também que faz parte das pteridófitas, que é esse outro exemplo que eu trouxe para vocês aqui, ó. É esse daqui chamado, olha, avenca. É uma pteridófita também, ó. Então, ela tem, ó, folhas diferentes um pouquinho da samambaia. Deixa eu mostrar as duas para vocês, ó. Uma samambaia, que vocês falaram para mim, que, né, que tem lá na casa da mãe e da avó, e a avenca. Tá? Então, as duas são utilizadas para fazer a ornamentação da casa. Tá? Então, as duas fazem parte desse grupo de pteridófitas. E lá, quando vocês falaram que pteridófita na casa da avó tem lá no quintal, né, no lugar úmido, será por que está lá no lugar úmido essas plantinhas? Porque elas gostam de ficar no lugar úmido. Ela tem preferência de lugares úmidos. E essas duas plantinhas, tanto a avenca como a samambaia, que eu trouxe aqui como exemplo para vocês, então você já viu que elas são de portes maiores em relação ao primeiro grupo que nós vimos sobre briófitas. Lá nas briófitas, nós vimos que são plantinhas bem simples, onde elas não apresentam folhas, não apresentam caule, não apresentam raiz, né? Então elas são chamadas de cauloide, filoide, rizoide. E nós vimos também que elas são o quê? Não tinha semente, não tinha flor. E nessas pteridófitas, a mesma coisa. Elas não vão ter ainda nem flor e nem semente. Porém, o porte delas, ó, como a gente pode observar, o porte delas é totalmente diferente lá das briófitas. Já são um tamanho maior. E eu pergunto para vocês, por que será que ela tem esse tamanho maior, né? Diferenciado lá das briófitas? Será o que ela precisa para poder crescer? Será que é igual das briófitas também? O que vocês acham? Precisam de quê? Ah, de água. Isso, muito bem. Precisa de água, precisa de nutrientes, né? Então, se ela precisa de água e de nutrientes e ela já tem um porte maior do que as briófitas, o que vai acontecer aqui agora, então?
vamos ver aqui, então, quais são essas características, o que ela tem de diferente das briófitas, do primeiro grupo que nós vimos, que faz elas terem esse porte maior. Então, vocês falaram para mim, ó, que ela tem, que elas necessitam, né, de nutrientes, de água, para poder crescer. Isso mesmo, como elas precisam de água e nutrientes para poder crescer, que vai acontecer então agora? O que ela vai ter que ter diferente lá das briófitas? Elas vão ter umas características diferentes do qual nós vamos ver agora. Então, quais são essas características que nós vamos observar agora aqui nessas pteridófitas? São as características, ó, são vasculares. Então, agora elas possuem vasos. E esses vasos são vasos de condução. Então, esse vaso é que vai levar agora os nutrientes lá da raiz até a parte superior da planta. Quanto lá nas briófitas, como que era essa, né, como que ela fazia para levar esses alimentos? Era por difusão, célula por célula. Agora aqui eu tenho vasos condutores. Então, são vasculares, uma característica dela. Outra característica agora das pteridófitas, olha, é que elas possuem raiz, caule e folhas verdadeiras. Essas folhas verdadeiras agora, ó, lá nas briófitas a gente não via folhas, né? Nós não víamos caule. Nós fomos lá no pátio da escola, nós vimos que no pátio da escola tinha exemplos de briófitas. Estavam no tronco da árvore, estava lá na calçada, porque estavam uns dias chuvosos, né? Muita água, muito úmido, então tinha bastante briófitas para nós vermos. Então, com isso, nós vimos o quê? Que lá nas briófitas elas necessitavam da água para poder crescer, né, para poder viver. Já agora as pteridófitas, elas não são tão dependentes da água quanto o primeiro grupo. Então, ó, são raízes vasculares e a maioria dela é terrestre, que vive então preferencialmente em lugar úmido e sombreado. E agora, além dessas características aqui, quais são as estruturas que essa pteridófita vai ter? Então, nós vamos ver, ó, agora como ela tem, ela vai ter então, ó, estruturas dela, ela vai ter uma folha, né, verdadeira, olha, deixa eu mostrar para vocês, tem agora a folha verdadeira, nessa folha ela tem os folíolos, né, que são as folhinhas menores dela, ela vai ter um caule chamado rizoma, né, que vai dar sustentação a essa planta, e ela tem raiz agora. Então, além da raiz agora, dessas estruturas todas que ela também tem uma fase que apresenta uma outra estrutura que é chamada soro. E nessa fase chamada soro, ela vai aparecer quando elas estão na fase chamada de reprodução. Então, na reprodução das pteridófitas, o que acontece? Nessa época, elas aparecem os soros, que são, olha, mostrar para vocês, que são essas sementinhas, né, pretinhas, escurinhas que tem aqui, ó, debaixo da folha, tá? Aqui debaixo da folha, assim, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Embaixo nós temos, os soros, e esses soros, ele vai se abrir, cair no solo, e quando ele se abre e cai no solo, começa a germinar e começa a nascer uma outra estrutura chamada protalo. Esse protalo, o que ele faz? Ele vai fazer a planta agora nascer, né? Dar uma nova plantinha para ela. Então, eu tenho, ó, os soros se abrem, os esporos caem no solo, germina o esporo, forma o protalo e desenvolve um embrião e forma uma nova planta, tá? Então, esse é o ciclo que acontece na pteridófita. Então, o que nós estamos vendo hoje, então, sobre as pteridófitas que é importante? Então, nós vimos as características das pteridófitas, né? Que tem folha, que são vasculares, né? Elas têm folhas verdadeiras, caule, raiz, um caule chamado rizoma, e também nós vimos o ciclo reprodutivo dela. Esse ciclo reprodutivo nós temos uma fase assexuada, onde tem os esporos, e uma fase sexuada, onde acontece os gametas feminino e masculino se encontram para poder desenvolver o embrião e formar uma nova planta, tá? Então, a nossa aulinha de hoje, 7º ano, foi sobre, então, as pteridófitas, todas essas características que nós vimos e a reprodução, beleza? Então, na próxima aula, nós vamos continuar com o grupo das plantas ainda, vendo o terceiro grupo, né, das plantas que vão ser as gimnospermas. Então, boa aula para vocês na continuação
e na próxima aula nós nos encontramos novamente.